Recapitulando rapidinho, slide, para que você entenda que eu posso para rever, né? Porque de repente você está começando a rever a aula a partir desta, e nós possamos já fazer algumas questões CESP-NB. Então, olha lá, joga lá, produtor, lei da oferta. Você já sabe, oferta é a quantidade de bens que um produtor ou fornecedor estão dispostos a colocar no mercado a um dado preço, num dado período de tempo. Na lei da oferta, nós vimos no bloco anterior, pode jogar o próximo, obrigado, meu querido, que o preço sobe, né? À medida que o preço sobe, o produtor tende a produzir mais, então a oferta vai aumentar. À medida que o preço desce, a oferta vai diminuir, né? O produtor vai produzir menos. Né? Como é que isso fica graficamente? Joga o 112, produtor, por favor. Né? Graficamente representado, essa é a chamada curva, esse gráfico, né? É o gráfico da curva da oferta que deu origem à chamada lei da oferta. Né? Quer dizer, o preço subiu de P1 para P2, o produtor, ao invés de produzir Q1, ele passa a produzir Q2, ele passa a produzir uma quantidade maior para aproveitar a oportunidade de mercado, né? Tá certo? Mas nós vimos também que nós vamos ter deslocamentos ao longo da curva, né? Ao longo da curva, pode ficar na curva, por favor, meu querido, desculpa, né? Eu que acabei me adiantando demais. Ao longo da curva, e nós vamos ter o deslocamento da curva. Se falar, né, mexeu no preço e alterou a quantidade, né, nós estamos falando de movimentação ao longo da curva, né? Não estou saindo, a curva não está saindo do lugar. Agora, se eu mexer, né, pode ir para o 113, na tecnologia, por favor, meu querido, joga o slide 113. Se eu mexer na tecnologia, nos custos expectativas, aí sim, aí o gráfico, né, a curva da demanda, da oferta, perdão, a curva da oferta, ela vai ser deslocada, Então veja, slide 114, meu querido, por favor. Se eu aumentei a minha tecnologia, ou reduzi meu custo, ou tenho uma expectativa de que preciso produzir mais, né, eu, produtor, vou aumentar a oferta do meu produto. Por sua vez, se eu tiver uma perda tecnológica, né, pode jogar aí no slide 115, meu querido. Se eu tiver uma perda tecnológica, se eu tiver um aumento dos meus custos, né, um insumo muito importante subiu, nós vamos ter um deslocamento da curva da oferta para a esquerda. Tudo bem? Daí nós vamos passar de Q1 para Q2, né? Tá ok? Então nós vamos lá, né? Agora, vamos ver algumas questões. Pode jogar a questão, por favor. Né? Eu já vi uma incoerência naquele gráfico que depois eu vou corrigir. Mas vamos adiante. Por hora dá para a gente entender muito bem o que está acontecendo. A respeito dos conceitos microeconômicos e da economia da regulação, joguei os itens a seguir. Quando, em face de uma desvalorização do real, o preço dos equipamentos cinematográficos importados aumenta, a curva da oferta de película se desloca para baixo e para a direita, né? Então, olha só, o 116 ele está perguntando aquilo que está no slide 114. Mostra o slide 114, por favor, meu querido. Né? Quer dizer, o aumento do custo das películas de importação devido a uma desvalorização do real vai aumentar uma oferta, né? Vai fazer com que se ofereça mais. Na hora, o importador está comprando aquele produto para revender no mercado brasileiro. Se o custo subiu, ele não vai fazer esse movimento. O custo dele subiu, ele vai ter mais dificuldades para revender. Então, a tendência não é aumentar a oferta, é diminuir a oferta, como no 115. Né? Pode jogar o 115, meu querido. Então, portanto, voltando para a questão, né? Vamos ler a questão mais uma vez. Joga o 116, por favor. Né? Então, olha lá, quanto em fase da desvalorização do real, o preço dos equipamentos cinematográficos importados aumenta, a curva da oferta de película se desloca para baixo e para a direita. Deslocar para a direita significa que está aumentando a oferta. E não é o que está acontecendo. Se aumentou o custo para o produtor, ele vai diminuir a oferta, né, daquele produto. E, portanto, o gráfico vai se movimentar a curva para a esquerda e não para a direita. Conclusão, a resposta está... 116? Errada. Questão CESP-NB da Ancine, né? Tá certo? Então tá aí uma questão, né, com a movimentação da curva da oferta. Vamos ver outra questão? Questão do slide 118. As quantidades demandadas de um produto qualquer dependem dos produtos pelos quais é colocado no mercado. Opa! Não é relação entre preço e quantidade. Olha aí, né? Vai grifando a questão. O Marco Antônio falou para prestar atenção quando for preço e quantidade. Não é? Preço e quantidade, movimentação ao longo
não é, daquela curva. As quantidades demandadas de um produto qualquer dependem dos preços pelos quais é colocado no mercado. Quanto mais alto o preço, menores as quantidades demandadas. Opa, ele falou demandada, demanda, então está tratando a questão do CESP, da curva da demanda. Ah, eu subi o preço, se o preço ficou mais caro, eu vou demandar mais ou menos? Professor, se o preço ficou mais caro, você vai demandar menos. E se o preço ficou mais barato? Eu vou demandar ou menos? Se o preço ficou barato, vai demandar mais. Partindo do pressuposto que é um bem de consumo normal, né? Então, as quantidades demandadas de um produto qualquer dependem dos preços pelos quais é colocado no mercado. Essa primeira afirmação está correta. 2 pontos. Quanto mais altos os preços, menores as quantidades demandadas. Está absolutamente correta. Pode colocar a resposta produtor 119, questão CESP-NB, corretíssima, corretíssima, né? Questão do slide 120. A diminuição de um determinado produto pode influenciar nas quantidades. Opa, palavra-chave preço, palavra-chave quantidade. Que os consumidores, falou consumidores, opa, lembrou de demanda, estão aptos a adquirir. Mas não exerce influência sobre as quantidades ofertadas. Falou oferta, pensou em produtor. Falou em consumidor, pensou em demanda. Falou em oferta, pensou em produtor. Falou em consumidor, pensou em demanda. Então, a diminuição do preço de determinado bem, do produto, pode influir na quantidade que o consumidor está apto a adquirir. Ué, se aumentou o preço, ele vai comprar menos. Se diminuiu o preço, vai comprar mais. Então, está correto. Né? Não, mas, né, olha aí, não é uma conjunção adversativa, como diria minha esposa, que é professora de português, mas não exerce influência sobre a quantidade ofertada. Ora, meu amigo, se o preço sobe, o produtor vai ofertar mais. Se o preço desce, ele vai ofertar menos. Então, exerce influência sobre a quantidade ofertada. Então, o que está errado é o não. Portanto, a resposta está errada. Questão CESP-UNB. Está aí para você. Mais uma questão analisada. Não é? Olha outra questão CESP. Eu até resolvi dar um destaque para algumas palavras. Quando dizemos que a demanda... Opa, lei da demanda, curva da demanda, não é? Tá falando da teoria do consumidor. Quando dizemos que a demanda aumenta ou diminui, estamos nos referindo a deslocamentos na curva da demanda. Veja, esse na curva da demanda, na preposição em mais a contraído, na, não é? Tem que tomar cuidado. Não é? Se fosse da, falou qual? Quando dizemos que a demanda aumenta ou diminui... A demanda aumenta ou diminui, estamos referindo a deslocamentos na curva da demanda, né? Quando a demanda aumenta ou diminui por determinado bem. A banca aqui considerou o quê? Que é a movimentação da curva da demanda, não é? E não na demanda. Faltam outros elementos para analisar a questão. Ele não falou quantidade, ele não falou preço. Se ele tivesse falado quantidade e preço, eu ia considerar a movimentação na curva. Mas como ele não falou, né, de quantidade e preço, eu posso estar sendo influenciado por gosto, eu posso estar sendo influenciado por expectativa. Então a banca, a partir do pressuposto que era da, e se for da demanda, está errado essa alternativa. Então a resposta está errado. Quando dizemos que a demanda aumenta ou diminui, estamos referindo a deslocamentos da curva da demanda. Né? Olha, mas a questão é ruim de doer. Precisaria ter mais elementos para dar uma resposta mais precisa, né? Então, portanto, está aí uma questão CESP-NB. Enfim, paciência, mas fica a dica, não está marcado nem quantidade e preço, movimentação da curva. Se tivesse variação entre preço e quantidade, seria na curva, tá certo? Então, tá aí. Outra questão de economia, a Anvisa. Professor, tem questões mal feitas na prova? Tem prova que tem recurso. Né? Seria fácil fazer recurso nessa? Dificilmente nós ganharíamos, né? Tá ok? Não perca tempo, né, chutando defunto, né? Ninguém gasta vela boa com defunto ruim, como diz um amigo meu, né? Um professor fantástico, né? Tá ok? Vamos para frente, Anvisa. Né? Olha aí, análise microeconômica, estuda o comportamento individual dos agentes econômicos. Olha uma definição aí, né? E por essa razão constitui fundamento sólido a análise dos grandes agregados econômicos. Em outras palavras, o estudo da microeconomia é a base para a gente poder depois entender a macroeconomia. A esse respeito, julguem os itens a seguir. Um aumento no preço do aço
utilizado pela indústria automobilística. Professor, falou aumenta o preço do aço, utilizado por determinada indústria, que é um produtor, aumentou o custo. Muito bem, muito bem. Provoca um deslocamento ao longo da curva de oferta na indústria automobilística, elevando assim o preço desses produtos? Ao longo, não é? Espera aí, o que subiu? Não é? Subiu o preço de um insumo, não é? O aço. Aumentou o custo. Se aumentou o custo, a indústria vai produzir mais ou menos. Professor, se aumentou o custo, ela tenderá a produzir menos. O produto final dela vai encarecer mais ou menos. A tendência do produto final dela é ficar mais caro. Né? Então, ela, para preservar o seu ganho, ela vai produzir menos. Né? Relação custo. E, portanto, o que vai acontecer vai ser uma movimentação ao longo ou vai ser uma movimentação da curva? Olha, professor, é uma movimentação da curva e não ao longo da curva. Não é? Tá certo? Então, essa alternativa está errada. Ela está errada. Então, nós vimos, olha para o teu professor, né? Imagina a curva da oferta. Joga para o professor, meu querido, por favor. Então, está aqui a curva da oferta. Se a questão mencionasse preço e quantidade, né, a tecnologia, o custo não variaram, né? Ceteris paribus, mantém-se o custo, mantém-se a tecnologia. Ah, o preço subiu, a indústria vai produzir mais. Se o preço subiu, a quantidade vai aumentar e vai ser um deslocamento ao longo da curva. Mas aqui a questão falou de custo. Se o custo aumentou, o que vai acontecer? Não é se o custo aumentou, a tecnologia piorou, não é, vai haver uma retração, então a indústria vai produzir menos. Foi uma movimentação da curva e não ao longo da curva. É importante entender esta sutileza, porque você está vendo que ela já apareceu em duas questões aqui e vai aparecer em outras questões. Tudo bem? Então vamos voltar para lá para mais uma questão de economia. Olha lá, na verdade, de microeconomia, essas questões, né? Tá? Mas a prova chamava-se prova de economia. Olha lá, joga a produtora próxima, por favor. O binômio referente à escassez e à escolha sintetiza o problema central da ciência econômica. A esse respeito, julgo que a seguir, quando o governo do estado do Ceará, um abraço a todos os cearenses, né? Um abraço ao estado lindo, sempre é meu estado da lua de mel, né? Que eu lembro. Quando o governo do estado do Ceará, a exemplo de outros estados, faz publicidade na televisão das belezas das praias do estado, espera-se com isso que a curva da demanda pelos serviços turísticos transacionados nas praias cearenses se desloque para cima e para a direita. Curva da demanda se desloque para cima da direita. Primeira coisa, se o governo está fazendo propaganda daquelas belezas, né? Cumbuco, Canoa Quebrada, Jericoacoara, só lugar lindo, né? Tá certo? Se o governo está fazendo propaganda desses lugares, ele está mexendo com o quê? Com gosto. Com gosto. Né? Então a tendência das pessoas é procurarem mais ou menos as praias cearenses. A tendência das pessoas é procurarem mais o Ceará. Então tem a ver com gosto. Não é quantidade nem preço. Então a movimentação não é ao longo da curva, a movimentação é da curva. Resta saber se ela vai para a direita e para cima, ou para a esquerda e para baixo. Vamos ver o que a questão está dizendo. Quando o governo do estado do Ceará, não é a exemplo de outros estados, faz publicidade na televisão das belezas das praias do estado, espera-se com isso que a curva da demanda pelos serviços turísticos transacionados nas praias cearenses desloque-se para cima e para a direita. Então, para cima e para a direita, olha a resposta aí no slide 127. Está corretíssima, corretíssima. E vai ocorrer a situação que eu vou pedir para o produtor colocar, né? Vamos voltar bem lá atrás mesmo, para que você veja, né? No slide 107, tem aí não? Ah, não tem não, esse eu já apaguei então. Então vai ficar para uma outra vez, tá certo? Então nós avançamos, já avancei bastante, né? Então tá aí, não é questão, né? Do slide 127, Ceará Portos, né? Tudo bem? Mas dá uma olhadinha na aula anterior que você vê isso aí. E vamos agora entrar num tema novo, mas não muito novo. Pode colocar o slide 128. Eu vou falar do chamado ponto de equilíbrio, porque até agora nós vimos separados,
né, a lei da demanda, a curva da demanda e a curva da oferta. Mas no mundo real, o que vai acontecer é que essas duas curvas vão se encontrar. De um lado, não é, eu tenho os produtores, do outro lado, eu tenho os consumidores. Se o preço sobe, os produtores querem produzir mais. Pode jogar o seu professor, meu querido, né? Então veja, nós vamos ver aqui o encontro dos consumidores com os produtores, né? Consumidores de um lado, produtores do outro. Se o preço de um produto sobe, os produtores vão querer produzir mais. Mas se esse mesmo preço sobe, os consumidores vão querer consumir menos, não é? Então, na realidade, o que vai acontecer, essas duas curvas, a da oferta, vai se encontrar com a curva da demanda, e entre elas vai surgir o chamado ponto de equilíbrio, né? Então, imagina que este meu braço é a curva da oferta. O preço subiu, o produtor quer produzir uma quantidade maior, mas, por sua vez, não é, veio a curva da demanda, o preço subiu, o consumidor quer consumir menos. Então vai chegar um determinado momento que elas vão se encontrar, não é? Ali é o chamado ponto de equilíbrio. Professor, olhar para o teu braço não é a coisa mais simpática do mundo. Daria para colocar isso num gráfico? Claro que dá para colocar, e eu fiz questão de preparar com todo carinho para você montar esse gráfico. Então joga lá, slide 129, produtor, por favor, olha lá, né? Então nós temos aí, não é, o ponto de equilíbrio, não é? Nós temos, né, a curva da demanda encontrando com a curva da oferta. E o ponto de intersecção, o que é intersecção, professor? É o encontro das curvas, onde tem essa bolinha preta, não é, chamada intersecção. Uma interseccionou, seccionar é cortar, não é uma cortou a outra, né? Quer dizer, como as duas cortaram uma a outra é intersecção. Né? Neste ponto nós temos o chamado preço de equilíbrio e nós vamos ter a quantidade de equilíbrio. Né? Preço de equilíbrio é aquele preço que tanto produtores como consumidores desejam, né, ver ele realizado. O produtor, né, ele concorda em produzir esse preço e o consumidor concorda em consumir esse preço. E vai gerar a quantidade de equilíbrio, que é o quê? Quantidade de equilíbrio, né? E esse ponto está assinalado com A, para você ver que ele é o ponto de equilíbrio, tudo bem? Olha aí, né? Pode colocar o 130, por favor, que é um resuminho. A é o ponto de equilíbrio, P é o preço de equilíbrio e Q é a quantidade demandada no ponto de equilíbrio. Tem que guardar esses termos? Tem, porque eles vão aparecer na prova, não é? Então, P não é que é o ponto de equilíbrio, é o preço no ponto de equilíbrio, não é que é o ponto A, que é a quantidade, não é que é produzida e demandada no ponto de equilíbrio. Tudo bem? Voltando para o gráfico, olha lá o gráfico, volta no 129, por favor, produtor, né, para que o nosso candidato veja. Então está aí agora com os conceitos todos, né, ponto de equilíbrio. Ora, lógico, né, se o produtor fizer uma quantidade maior que o consumidor deseja, o consumidor, né, quer vender num preço maior, é lógico, o consumidor não vai querer comprar, né, e vai acontecer o quê? Vai encalhar a mercadoria. E o produtor vai ser obrigado a reduzir o seu preço para poder vender. Por sua vez, se o consumidor quiser pagar muito barato, mas tem outros consumidores que estão dispostos a pagar mais, ele não vai conseguir comprar. Então ele vai ter que pagar um pouco maior o preço. E, logicamente, isso vai levar ao encontro das duas curvas e a formação do chamado ponto de equilíbrio, com preço de equilíbrio e quantidade de equilíbrio. Agora, isso vai nos permitir elaborar fórmulas, uma certa matematização dessas linhas. Por favor, produtor, pode colocar aí o slide 131. No slide 131, nós temos aí, não é, duas equações de primeiro grau, duas equações bem simples. A primeira é QS. O que é S? QS S é a oferta, não é? O S é a oferta, sales, né? Vendas, né? QS, na língua inglesa, né? A quantidade ofertada é igual a 100 unidades mais 20p, né? E a quantidade da demanda é QD, quantidade demandada é 900 menos 20p, né? Agora, o que acontece no ponto de equilíbrio? No ponto de equilíbrio, nós vamos ter o QE, que é a quantidade de equilíbrio. Né? A quantidade de equilíbrio é o quê? É quando a quantidade ofertada, QS,
é igual à quantidade demandada. Então, quando essas duas curvas se encontram, né, nós vamos ter a quantidade de equilíbrio, e a quantidade de equilíbrio, a quantidade ofertada é exatamente igual à quantidade demandada. Ora, se a quantidade ofertada é exatamente igual à quantidade demandada, então eu posso montar uma equação a partir dessas duas equações. Eu posso equalizá-las. Então, veja, né, slide 132, por favor, você vai acompanhar o raciocínio matemático. Se a quantidade demandada é igual a 900 menos 20p, e se a quantidade ofertada é igual a 100 mais 20p, e no ponto de equilíbrio a quantidade demandada é exatamente a quantidade ofertada, basta substituir QD pela equação na 900 menos 20p, e basta substituir QS, a quantidade ofertada, por 100 mais 20p. E isso vai ficar igual ao que está no slide 133. Então, olha lá, no slide 133, eu até repeti a operação para facilitar o seu estudo. Então, CQD é 900 menos 20p, e a quantidade ofertada, QS, é 100 mais 20p, e não é parte do princípio que na quantidade de equilíbrio, QD, quantidade demandada, é igual a QS, quantidade ofertada, portanto, eu tenho 900 menos 20p, é igual a 100 mais 20p. Ora, se eu tenho uma variável p dos dois lados, né, e eu tenho, né, 900, que é uma constante, e 100, que é outra constante, basta eu fazer equação. Matemática básica, não é isso, né? 900, 100 passa para o lado esquerdo do sinal de igual e muda o sinal e fica negativo. 900 menos 100. Não é? E o menos 20 passa para o lado direito do sinal de igual e fica positivo. Portanto, 20p mais 20p. 900 menos 100, bom, até onde me lembro, costuma ser 800. E 20p mais 20p, costuramente costuma virar 40p. E aí vai ficar esta fórmula, slide 135, produtor. Né? 800 é igual a 40p. Ora, 40 vezes p é igual a 800. Então, eu passo 40 dividindo 800. Né? Vamos para o slide 136. Opa, simplesmente o professor trocou de ordem, não é para ficar mais didático, 800 para um lado, 40 para o outro. No slide 137, o P é igual a 800 dividido por 40, corta embaixo, corta em cima, 0, 0, 8 para 4 é 2, portanto o P, que é o preço, é igual a 20. Que P é esse? Esse P é o preço de equilíbrio, não é? Então, olha lá, P20, próximo slide, slide 139. P20 é o preço de equilíbrio, quer dizer, na quantidade de equilíbrio, você já viu que eu tenho o preço de equilíbrio. Vamos voltar lá atrás para que você possa ver isso com clareza? Olha lá, meu querido, bota o slide 131 para a gente, por favor. Volta lá um pouquinho, obrigado. Então, veja, lá no ponto A eu tenho a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Se QS é igual a QD no Q de equilíbrio, então ali o preço de equilíbrio é o que vai aparecer. Então, nós vamos avançando e vamos chegando até o slide 139, né, que nós achamos aí o preço de equilíbrio, que é 20. Calculando, e aí uma explicaçãozinha para você guardar isso mais fácil e para tentar refazer esse processo. Calculando a quantidade de Q, melhor coisa é tentar refazer o processo, refazer esse cálculozinho, bem simples. Calculando a quantidade Q de equilíbrio, e lembrando que este que ocorre onde QD é igual a QS, portanto, basta substituir P em qualquer das fórmulas. Ora, se eu sei que P é igual a 20, quanto é QS ou QD? Eu vou pegar QS como exemplo, eu peguei esse exemplo. Então, QS é igual a 100 mais 20P. Ora, preço de equilíbrio é 20, não é isso? Então, QS é 100 mais 20 vezes 20. Então, QS, que é a quantidade de equilíbrio, é, próximo slide, 140, né? É 100 mais 400. Né? Próximo slide, 141, QS é 500. E, portanto, na quantidade de equilíbrio, eu tenho 500 unidades do produto. Então, o produto, quando chegar ao preço de equilíbrio, que é 20, né, será ofertado 500 unidades. Agora, se eu não gostar dessa, né, joga o slide 142. Por favor, meu querido. Então, QS é igual a 500,
500 unidades é a quantidade no ponto de equilíbrio. Né? Mas na 143, né? Jogo o slide 143, eu coloquei com a outra fórmula, né? Se você preferir, não quer usar aquela, pode usar essa, né? Pode encontrar a quantidade de equilíbrio substituindo P na outra fórmula. Porque QS é igual a QD, então o preço, a quantidade vai ter que ser exatamente a mesma. Não pode alterar. Então QD é 900 menos 20P, né? 20 vezes 20, 400. 900 menos 400, professor, o mesmo número, professor, lógico, é a mesma quantidade, QD não é igual a QS, se QD é igual a QS, então o valor tem que ser o mesmo, 500 unidades, e ali o preço é 20. Então, portanto, joga o slide 144, agora nós podemos colocar com esses valores, não é? Quando o preço de equilíbrio é 20, vamos imaginar assim, de 20 reais, né? Já que somos brasileiros, a quantidade de equilíbrio, a quantidade de produtos produzidos e demandados é exatamente de 500 unidades. E aí você aprendeu como calcular o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio e como colocar no gráfico. Professor, estou com dificuldade. Volta à aula e reveja. Pode mandar perguntas, que eu sempre respondo perguntas, como eu respondi hoje no primeiro bloco, né? Tá certo? Pode mandar perguntas que eu responderei com tranquilidade. Agora, não é importante que você refaça exercício. Eu só fiquei olhando para a tela. Não vai aprender. Tem que pegar o caderninho, anotar no caderninho, pegar essas passagens, fazer você mesmo. A sua mente precisa interagir. E assim você vai aprender e vai consolidar. Salário 10 mil é para gente especial. Olha para o teu professor. Momento motivacional da aula Marco Antônio. Salário 10 mil é para gente especial. Eu sempre falo isso, né? Falo para minha esposa, falo para meus amigos, às vezes, mas eu ganho pouco, né? Estude mais, trabalhe mais, dedique-se mais. Bons salários, boas remunerações são para pessoas especiais, não são para qualquer um. São pessoas especiais, ou seja, o que são pessoas especiais? São pessoas que se autodeterminaram especialmente a se ferrar estudando e trabalhando para poder ganhar melhor, tá certo? Então, pega, refaça, reveja, né? Tá certo? O esforço compensa, porque isso vai lhe assegurar uma remuneração, uma dignidade, né? O brasão da Polícia Federal, que é um orgulho de todos os brasileiros, decentes, logicamente, e daqueles que possam envergar, não é? É gostoso você, cidadão, ver um policial federal, você vê com equipamento decente, você sabe que ele ganha bem, que ele está lá para combater o crime, para defender a lei e a ordem, não é isso, né? Ô, professor, discurso antigo esse, mas é verdade, é assim que funciona no imaginário social, tá certo? Então você aprendeu, reveja passo a passo dessa aula, para que você possa compreender. E hoje eu vou parar aqui, porque na aula que vem eu vou falar de excesso de oferta e excesso de demanda, mas eu quero que você reveja bem isso antes, para na próxima aula eu começar. Se você não rever essas aulas, essa aula principalmente, aquele cálculozinho, você vai ter dificuldades para ir para frente. Então, por favor, para o seu bem mesmo, reveja, porque eu desejo, nós do Solução desejamos o teu sucesso, tá ok? Até a próxima aula e um abraço a todos vocês, amigos e amigas.